Boa noite a todos. Pessoal, a gente está esperando só os alunos entrarem e a gente já vai começar, tá bom? Só mais alguns minutinhos. Você me deixou doido. Cara, eu falei hoje pensando que era perto. Não sei, nossa, mas não tá certo, obrigado.
Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês no evento Diálogos da Comunidade, do PPGCC. Esse momento é uma oportunidade muito importante para promover o diálogo, a troca de experiências e fortalecer nossa comunidade. Espero que aproveitem bastante, participem ativamente, aproveitem ao máximo esse espaço de aprendizado a todos. E troca também, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar o professor Marcelo Botelho. De presença, professor Vinícius. Obrigado. A palestra que eu vou falar com vocês na verdade, é uma palestra que eu apresentei no Congresso USP de Contabilidade desse ano, na última semana de julho. E dentro do Congresso tem alguns painéis, alguns fóruns que são feitos, e o pessoal da área de contabilidade financeira, inclusive a professora Flávia, aqui do departamento, faz parte da coordenação dessa área, me chamou para falar desse assunto, né? E aí, como várias pessoas tinham visto que eu tinha publicado, acabaram falando, pô, apresenta aqui, não sei o quê. O Ricardo estava com a agenda aí para o Diálogos. Falei, não, vamos lá. A gente fala um pouquinho disso. E ficou um tema legal aí. O nome da temática veio lá do pessoal, mas a ideia é essa. Bom, o Ricardo falou, eu sou professor aqui do departamento, né? Sou chefe de departamento, sou presidente da Ampiconte, que é a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, e atuo na graduação, no mestrado e no doutorado em contabilidade. Então, para quem tem interesse em fazer mestrado e doutorado, o programa de pós-graduação aqui é muito bom, é um dos programas referência no Brasil. A gente ainda tem poucos programas de doutorado em contabilidade no país, de mestrado também. Hoje a gente deve estar com 40 e poucos mestrados e uns 20 doutorados na área, né? Então, ainda tem muita demanda. Ah, mas eu não quero ir para a área acadêmica, eu não quero dar aula. Tem muita demanda nas empresas. Eu diria que acho que dos nossos egressos aqui do mestrado, a maior parte vai para o mercado de trabalho, que não é docência, né? Porque a gente tem um problema do professor vagabundo, que eu só dou aula, né? Não sempre pergunto, professor, você trabalha ou só dá aula? Eu só dou aula. Não, mas eu trabalho também. E no doutorado isso fica, acho que meio a meio, mas a maioria tem, uma boa parte tem atuação também. Mas vamos lá, né? Quando me chamaram para falar isso aqui no Congresso USP, esse ano foi o 25º Congresso USP. O primeiro Congresso USP foi, na verdade não chamava nem Congresso, o primeiro chamava Seminários USP, mas ele foi lá em 2001. E eu apresentei esse trabalho no primeiro Congresso USP. Aí eu descobri, quando eles me chamaram isso aqui, que eu fui o primeiro a apresentar um trabalho sobre temática de inteligência artificial no Congresso da USP. Foi o único lá em 2001. Nessa época eu era aluno de graduação, tinha mais cabelo e menos barriga. Mas, para vocês verem, Ribeirão Preto, a FEA Ribeirão, na verdade, era extensão de São Paulo ainda, era Campus Ribeirão. E para vocês verem, a gente está falando do futuro, mas os próximos 6 slides que eu vou mostrar para vocês, eu peguei dessa apresentação de 25 anos atrás. Tá? Então, na verdade, não é bem um futuro. O futuro já está aí. Tem mais coisa para vir. Né? Isso aqui é o que eu falei há 25 anos atrás sobre a parte de inteligência artificial com redes neurais. Veja, o conceito de máquina analítica, que é o primeiro modelo de o que seria um computador pensante, lá do Babbage, é de 1834.
em que ele e com os algoritmos iniciais com a Ada Lovelace, que é reconhecida aí como a primeira programadora da história, já traziam essas ideias há quase 200 anos atrás. Lógico, nessa época não existia chip de computador, não existia computador, mas existiam máquinas que foram precursoras das primeiras calculadoras. Em 1890, já tinha os primeiros modelos de psicologia entendendo como era a forma do raciocínio humano para que a gente pudesse levar isso para um raciocínio de algum equipamento. No começo de 1900, a gente tem a história do Pavlov, todo mundo já ouviu, né? A história do cachorro que ouve o sino toda vez que ia comer, e aí quando ele ouvia o sino ele já salivava, justamente nos primeiros estudos sobre condicionamento, ou seja, deixar o raciocínio da maneira mais básica possível, em que eu tenho um estímulo e respondo a esse estímulo. Isso vai evoluindo. Em 1936, o Alan Turing, para quem viu o filme do Turing lá, começa com essa história na Primeira Guerra... Na primeira não, na segunda... É primeira ou segunda? Primeira Guerra Mundial. É segunda? Estou ficando velho. Segunda Guerra Mundial. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, pelo menos eu lembro da época, o Alan Turing faz o primeiro trabalho dele sobre como o cérebro humano funciona. Em 1943, um matemático e um psicólogo, na verdade o McCulloch era psicólogo e o Pitts era matemático, desenvolvem o primeiro modelo matemático de um neurônio artificial. Ou seja, um conceito matemático de neurônio artificial que a gente usa até hoje, 80 anos depois. Tá? Ao mesmo tempo, nos negócios, a gente tem a formação da IBM, em 1914. Depois, isso vai evoluindo com os primeiros modelos de computadores, modelos de perceptron. Começamos a ter as primeiras máquinas de calcular folha de pagamento com a General Electric na década de 1950. Isso evolui para os modelos mais próximos do que a gente tem hoje na décadas de 60 e 70, até começo da década de 1980, com o surgimento dos primeiros microcomputadores, da SPSS, que hoje é da IBM, da SAS, da Apple, do início do computador pessoal, do PC. E aí a gente vai no estágio 4 aí até a década de 90, então a gente começa com a evolução de sistemas baseado em agência pelos militares nos Estados Unidos, os algoritmos de aprendizagem, a criação da primeira empresa que trabalhou com redes neurais, até o começo dos anos 2000, onde a gente tem aí o surgimento de uma série de empresas. Porém, né, parece que inteligência artificial só surgiu há 2 anos atrás, quando saiu o ChatGPT. A gente vai falar do ChatGPT também, né? Mas demorou para esse negócio pegar. Por quê? O custo do processamento ainda era caro. A gente tinha poucas bases de dados estruturadas. E a gente tinha formas de cálculo desses algoritmos ainda muito incipientes. Então, apesar das décadas de 1990 e 2000, a gente tem um avanço muito grande em termos de capacidade de processamento e capacidade de armazenagem de informação, a gente ainda carecia de ter dados para que isso pudesse ser utilizado por esses modelos. Óbvio que isso acelera muito a partir de 2010, e agora, nos anos 20, aí a gente tem o surgimento do que a gente está hoje. Mas, afinal de contas, né, o que é inteligência artificial? Bom, se é artificial, então ela não é
orgânica, não é natural. Então, ela parte de uma lógica de simular a inteligência humana. E é exatamente isso proposto no teste de Turing, há quase 100 anos atrás, em que eu tivesse uma máquina que fosse capaz de responder ao ser humano de uma maneira tão natural que o ser humano não seria capaz de distinguir se era outro ser humano ou uma máquina. E hoje a gente chega muito próximo disso, né? Tá, mas por que é importante ter um modelo que simula a inteligência humana? Porque ele vai ser capaz de fazer o que o ser humano faz muito bem, que é detectar padrões. Por que é importante detectar padrões? Porque se eu detecto um padrão, eu sei o que vai acontecer depois. Se eu sei o que vai acontecer depois, eu posso usar isso para melhorar o processo de tomada de decisão. Então, eu consigo analisar os meus dados para poder tomar uma decisão melhor. Então, você tem modelo hoje em dia como esse tipo aqui, né? Você vai saber se é uma coruja, se é uma maçã. Pode ser que uma criança, ou até você, numa olhada mais rápido, não vai saber diferenciar. Mas qual que é a grande sacada? Se eu errar, eu vou perceber que errei e eu vou ajustar, que é o processo de aprendizado, para não errar mais. Tá? E eu sou capaz de generalizar. Se eu pegar uma nova imagem que não está aí, ou que eu nunca vi, eu vou ser capaz de fazer essa classificação, de identificar se é uma maçã ou se é uma coruja. Então, basicamente, o que eu preciso fazer, ou como é um processo de inteligência artificial, eu começo com uma base de dados históricos. Essa base de dados históricos, quanto maior for, melhor vai ser. Dados quantitativos, qualitativos, dados numéricos, dados textuais, dados de som, de imagem, de vídeo, de qualquer tipo de georreferenciamento, de conexão. Normalmente eu separo isso aleatório, pego uma parte maior para treinar o meu modelo, e aí eu vou aplicar alguma técnica de machine learning, alguma técnica de aprendizado de máquina, para que essa técnica consiga extrair um modelo a partir desses dados, aonde eu vou aplicar isso com uma base de dados de teste como forma de validação. E esse é um ponto importante que os modelos computacionais, em geral, têm em relação aos modelos econométricos tradicionais que a gente está mais acostumado, né? Quando eu olho uma regressão, quando eu olho algum modelo econométrico, apesar que a gente vai ver que o conceito de econometria e regressão também está dentro de inteligência artificial, porque eu também estou detectando padrões, mas eu tenho algumas medidas, né, R², teste T, teste F, para ver se o modelo está funcionando ou não. Os modelos puramente computacionais, eles não têm essas medidas de validação. Então, eu só descubro se está funcionando ou não fazendo esse teste com uma amostra fora do aprendizado dele. É por isso que é importante ter um teste de validação. Na verdade, eu deveria fazer isso também quando eu faço regressão, é que a gente normalmente não tem amostra muito grande e acaba não fazendo. Porque, de fato, esse teste aqui, o nível de acerto ou o nível de erro, a acurácia nesse teste é que vai me mostrar o que, de fato, é o nível que eu tenho no meu modelo de acerto, de capacidade de generalização para além da amostra que ele foi treinado. Ok? Tá aí, o que a gente pode utilizar isso na contabilidade? Olha, aplicações não faltam. E o potencial disso é cada vez maior.
Tem toda uma área que hoje em dia, eu nem vou dizer que é tendência, isso aqui foi tendência 10 anos atrás, hoje em dia é realidade, que são os robôs tal do RPA, ou Robotic Process Automation, automação de processo por robô. Em geral, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de regras que podem vir de um especialista ou podem vir de um agente autônomo, né, de uma inteligência artificial, que vai pegar alguma coisa que é corriqueiro e vai levar isso para ser feito de maneira automática. Então, só para eu saber aqui, quem aqui é da contabilidade, seja graduação, mestrado ou doutorado, levanta a mão. Tá, a maioria é. Quem daqui não é contabilidade? Economia, Fini, tá, a maioria do Fini aí, tá. Bom, mesmo quem não for, viu lá lançamento de débito e crédito, né? Sofrendo bastante, né? Aí tem lá, comprei um imóvel à vista, um valor de 100 mil. Ah, o que eu comprei? Comprei um imóvel, então pego lá, conta imóveis, debita 100 mil. Ah, foi à vista, então pega lá, caixa, equivalente caixa, acredita 100 mil. Isso nada mais é do que uma série de instruções lógicas. Se comprou imóvel, debita conta de imóvel. Se foi à vista, acredita caixa equivalente caixa. Se foi a prazo, né, se não foi à vista, ou então, acredita contas a pagar, títulos a pagar, e vai fazer alguma coisa dentro dessa linha. Nenhum sistema hoje em dia lança ainda manualmente. É até mais sofisticado do que isso. Ele vai baixar o XML da nota fiscal, ou vai baixar um arquivo do que você está fazendo, pelo CFOP, né, o Código Tributário da Operação, ou pela característica, ou pela leitura do texto, ele vai falar, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, debita aqui, acredita ali. E a gente fica lá 3 anos do curso fazendo isso na mão. É importante aprender a lógica? É lógico que é importante. Não porque vai vir uma tempestade magnética que vai acabar com o computador, a gente vai ter que voltar a fazer contabilidade na pedra lá, né, rabiscando, razonete. Não, mas porque eu preciso saber a lógica que está por trás para poder evoluir e analisar. Mas o fato é que esse negócio já é feito automaticamente com regras desse tipo há pelo menos 30 anos. E isso funciona bem pra caramba, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com custo baixo, com uma visibilidade boa, com uma alta produtividade. Não preciso colocar um monte de... Antigamente era o estagiário que ficava lançando essas notas. Com uma escalabilidade enorme e uma precisão gigantesca. Né? Uma maneira muito mais fácil desse negócio operar. Qual a vantagem hoje em dia? É que eu não vou fazer mais só os lançamentos contábeis. Eu consigo trazer para o fechamento das demonstrações, eu consigo trazer para análise das demonstrações, eu consigo trazer para auditoria, eu consigo trazer para uma série de outras atividades que são mais complexas. Né? Inclusive usando a inteligência artificial generativa, o GPT, o que for, para aprender com esses agentes e criar os próprios robôs. Trabalhar com previsão. Né? A gente precisa de muita previsão. Num processo orçamentário, eu preciso prever quanto eu vou ter de faturamento, quanto eu vou ter de custo. Para prever faturamento, eu preciso prever o quanto eu vou vender. Eu preciso prever por quanto eu vou vender, porque tem preço médio, nem tudo é tabelado, tem negociação. A partir do quanto eu vou vender, baseado no estoque que eu quero ter
eu vou saber o quanto eu preciso produzir, o quanto eu preciso comprar, qual a mão de obra que eu preciso ter. Prever dados é extremamente importante. E aí usar modelos como regressões lineares ou como redes neurais desse tipo, né? Eu tenho neurônios que vão se conectando com camadas até chegar num resultado final para dar uma resposta, é fundamental. Para que eu possa ter uma noção do resultado que eu vou alcançar. Tá? Modelos de classificação de risco de crédito ou perda esperada com crédito e liquidação duvidosa. Perdão. IFRS 9, CPC 48, fala lá que eu preciso estimar o quanto eu não vou receber dos meus clientes, que eu vendi a prazo. Bacana. Esse modelo deveria ser uma abordagem prospectiva, ou seja, pegar o histórico dos meus clientes, ver daquilo que está em aberto o quanto eu espero não receber, para poder ter uma visão de como eu vou provisionar, né? Se bem que não chama mais provisão, é perda esperada, mania, vício da gente chamar de provisão, o quanto eu tenho que esperar dessa história. Posso usar um monte de modelo, inclusive regressão, redes neurais. O talvez mais famoso são os modelos de regressão logística, que vai ter uma função desse tipo, que no final das contas é uma probabilidade entre 0 e 1, onde se eu estiver acima de meio, eu estou assumindo que a probabilidade do evento de interesse, em geral o evento de interesse é tomar o calote, é maior do que a probabilidade do 0, que é não ocorrer o evento de interesse e não tomar o calote, receber em dia. Basicamente, o que eu tenho que fazer é encontrar variáveis que sejam capazes de discriminar bons e maus pagadores. Né? Então, eu poderia falar, olha, aqui em cima, o grupo A é de mau pagador, o grupo B é de bom pagador, e isso aqui é a altura da pessoa. O que eu estou mostrando? Que não tem uma diferença muito significativa entre a altura média do mau pagador e a altura média do bom pagador. Mas aqui embaixo talvez eu esteja olhando a renda. Né? E aí eu vejo que a renda do bom pagador é sistematicamente maior do que o grupo de mau pagador. Claro que ainda tem uma área que eles vão se misturar. Nunca vai ser perfeito. Mas a chance de separar melhor baseado nessa variável ajuda o meu modelo a apresentar uma maior acurácia, um maior nível de acerto. Lei de Benford, já ouviram falar de Lei de Benford? Né? Ou Newcomb-Benford. Isso aqui é particularmente útil para o pessoal de auditoria. Né? Você vira para o pessoal, e eu já tive a oportunidade de fazer um monte de curso para a empresa de auditoria, e toda vez que tem alguém que não acredita, pega uma base de dados na hora, roda e funciona. Só teve uma vez que não funcionou, mas tinha motivo para não funcionar. O que é a lógica? Se você pegar todos os lançamentos ou todos os números da contabilidade de uma empresa, e você pegar só o primeiro dígito de cada número. Então, 1.320.000, o primeiro dígito é 1. R$ 980, o primeiro dígito é 9. E falar qual é a frequência que isso vai acontecer. Você vai falar assim, básico, né? Vai de 1 a 9, todos com a mesma probabilidade. Mas na prática não é assim. A probabilidade do primeiro dígito ser 1 é maior do que C2, que é maior do que C3, 4, 5, 6, até o 9, que tem menos de 5% de probabilidade. E isso é extremamente contraintuitivo. Mas por que isso acontece? Porque é uma lei da potenciação. Os números vão aumentando de maneira acumulativa
até passar para o 2, para o 3. Então, a probabilidade é uma exponencial invertida. Né? E isso gera um fato que é difícil ser aleatório na hora que eu vou inventar números. É só assim, poxa, mas se o fraudador, ou se eu que acabei de descobrir isso e quiser fraudar, eu sei então agora como funciona. Você sabe. Só que a hora que você vai inventar um número novo, você vai precisar inventar esse número. No segundo e no terceiro, mesmo que você tente inventar isso de uma maneira seguindo essa lei, vai ser muito difícil, porque se eu aumento o número de valores cujo primeiro dígito é 2, eu estou diminuindo algum dos outros. Isso aqui é um recorte do Wall Street Journal. Todo mundo já ouviu falar do caso da Enron, foi talvez aí o maior escândalo contábil dos anos 2000. Isso aqui é o valor que eu deveria esperar. Esse aqui são os valores com os dados da Enron. Você vê que não funciona. Né? Por quê? Porque é difícil achar esse parâmetro. Pô, isso aqui é uma regra que já se conhece desde 1800 e alguma coisa. Na verdade, Benford redescobriu isso porque o original do Newcomb é de 1600 e alguma coisa. E desde década de 1970, a gente sabe que isso aqui funciona com números financeiros, com números contábeis. E mesmo assim continua funcionando. Porque você não consegue replicar de maneira aleatória esses valores. Até chegar na história do ChatGPT. Tá? O ChatGPT funciona super bem. O que é o ChatGPT no final das contas? É uma inteligência artificial generativa. Tá? Aqui, por exemplo, eu pedi para ele fazer uma política contábil. Aí ele foi lá e começou a escrever. Ó, política estabelece princípios, bases, convenções para empresa tal, uma empresa de capital aberto, blá, 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 blá. E fez um super bonitinho. Detalhe, isso aqui eu já fiz um tempo atrás, que era para simular para energia elétrica, e não era nem o GPT-4, acho que ainda, era o 3,5 que eu rodei isso aqui. Hoje deve estar melhor ainda. Aí você fala assim, bom, mas como é que esse negócio funciona? Né? Na verdade, o que ele faz é, a partir do prompt, que é um nome bonito para pergunta que eu vou fazer, ele vai ler aquela pergunta a partir daquele prompt com um algoritmo que interpreta a semântica, ou seja, vai interpretar quais são as principais palavras que eu quero ali. Ele vai procurar na base de conhecimento dele e vai responder. Mas não é uma resposta pronta, porque ele não sabe qual é a resposta. É uma resposta probabilística. A partir daquele prompt, ele vai ver qual é a primeira palavra que provavelmente, né, a maior probabilidade de ser. É essa. Aí ele coloca a palavra. Agora, qual a palavra de ser a maior probabilidade de ser a segunda palavra? É essa. A terceira é essa. E por isso é que ele vai escrevendo daquele jeito que parece que tem alguém escondido lá dentro do computador digitando, né? Às vezes tem. Pegaram lá uma empresa que estava vendendo aí atendimento por chatbot, eram 700 subempregos aí em um outro país, respondendo lá manualmente. Mas ele vai respondendo um por um. O que é importante? Saber elaborar bem esse prompt. Né? E aí, o jeito bonito é falar que está fazendo uma engenharia de prompt.
Ou seja, eu estou dando um contexto, eu estou dando uma situação, eu estou falando que ele exerce uma função, que ele quer fazer uma análise assim ou assado. Por que esse detalhamento do contexto é importante? Porque são essas palavras que a semântica, por processamento de linguagem natural, vai ativar a base de conhecimento dele. Fizeram um teste, isso aí tem logo no primeiro ano do ChatGPT. Resolveram perguntar para o ChatGPT questões do vestibular, para ver se ele acertava ou não. Aí fizeram lá as perguntas, ele teve um nível de acerto razoavelmente bom. Aí repetiram o mesmo prompt e chegaram no final e escreveu assim: calma, respira fundo. E o nível de acerto aumentou. Aí você falou, não é possível. Tem um desgraçado lá dentro, tá? Eu mandei ele respirar fundo, ele deu aquela acalmada e resolveu melhor. Não. E a complexidade desses algoritmos é tanta que você não sabe exatamente de onde ele traz a resposta. Porque esses algoritmos de IA generativa, como o GPT, eles pegam todo o conhecimento que tem aberto na internet. Então, tem vários problemas de direitos autorais e até mesmo de compartilhamento de dados. E ele não armazena essa informação, ele extrai o que é relevante e sintetiza isso numa base de conhecimento. Qual é o problema de fazer isso na internet? É o mesmo problema de você entrar lá no Google e perguntar alguma coisa. Vai aparecer um monte de página. Algumas certas, outras erradas. Porque ninguém filtra o que está na internet. Isso significa que o ChatGPT também não filtra. Só que quando eu vou lá e escrevo calma, respira fundo, aonde na internet que eu vou procurar respostas de vestibular que vai ter uma dica do tipo fique calmo e respira fundo antes de responder uma questão? Sites de estudantes para vestibular. A hora que eu dou esse contexto para ele, ele vai restringir o campo de procura dele mais forte em sites que tem dicas para vestibular e tem material de estudo. Ou seja, ele vai acertar mais. Por quê? Porque uma frase simples como esta melhorou o contexto dele. Eu tenho um professor, amigo meu, brasileiro, chama Fábio Motoc. Você já conheceu o Motoc? Hoje ele é professor lá na East Anglia, na Inglaterra. Ele fez um trabalho, já tem um ano, sobre viés político, political bias, no ChatGPT. A hora que você analisa o que tem mais na internet em termos de político, viés político, mais pessoal à direita ou mais à esquerda progressista? Obviamente à esquerda. Todo mundo tem essa percepção. O que eles conseguiram mostrar? Que quando perguntado sobre vieses ideológicos nesse espectro político, o ChatGPT tende a dar respostas mais alinhadas com aspectos progressistas. Por quê? Porque ele foi treinado com essas informações. Tá? Isso funciona para aspectos de imagem. Tá? Eu não trouxe nessa apresentação porque não estava nem no contexto, mas tem uma apresentação minha que tem esse exemplo. No final de 23 ou começo de 24, uma aluna do MIT, de descendência oriental, asiática, pegou um desses
algoritmos que, né, faz lá IA generativa, não são nem desses mais recentes, a gente está falando de mais de um ano atrás, era muito, e pediu para o algoritmo deixar a foto dela num perfil mais profissional. Aonde você acha perfil profissional das pessoas? No LinkedIn. A hora que você olha no LinkedIn, vai ter pessoas preferencialmente ou majoritariamente de qual etnia? Brancos. O que aconteceu? O modelo acabou alterando a imagem dela, retirando os traços asiáticos e deixando ela com um visual mais ocidental. Então, quando a gente vê que o algoritmo faz esse tipo de coisa, responde com uma determinada característica, você vai ver que o algoritmo, ou os modelos de inteligência artificial em geral, vão ter nível de acerto maior quando associados à língua inglesa, a países desenvolvidos, à cultura ocidental. Por quê? Não é porque é a maior quantidade de pessoas, mas é porque é a maior quantidade de informação na internet, aonde esses modelos são treinados. E isso leva a problemas práticos que a gente precisa observar, inclusive com relação ao uso no ambiente de trabalho. Mas o fato é que dá para utilizar isso aqui. E dá para utilizar para fazer conciliação, para fazer análise, para fazer uma série de coisas. Tudo desde que eu dê contexto e faça isso bem elaborado. Então, para a gente até ter um tempinho e não atrasar muito e poder responder algumas perguntas, o que é importante? Né? Primeira coisa, eu preciso entender o problema que eu quero resolver aplicando a inteligência artificial. Eu quero fazer uma inteligência... Outro dia me pediram para ajudar uma empresa a fazer uma inteligência ou adaptar a inteligência artificial para pegar todas as notas explicativas, porque você pega lá o relatório da administração das DF, você tem 50 páginas de nota explicativa. Aí a empresa paga para uma empresa de diagramação, porque ela precisa publicar aquilo lá num jornal de grande porte, e o jornal de grande porte, você vai ter que dar aquela reduzida com aquela letra desse tamanho, né? E não dá para colocar todo o texto, porque é caro. E aí o pessoal tinha um problema. Eu tenho 50 páginas de nota explicativa, eu tenho uma DF com as notas explicativas minúsculas em meia página de jornal, e eu preciso garantir que isso aqui está, na essência, a mesma coisa. Então, um baita de um trabalho. Mas o quê? Se eu consigo colocar inteligência artificial para fazer isso, eu vou economizar uma semana de trabalho de um ser humano lendo nota por nota para ver se aquilo lá está bonitinho. Se eu não entender qual é o problema, eu não vou saber aplicar. Fato é que tudo que é repetitivo, né, já está sendo automatizado, né, nem vai ser. Não adianta criar um modelo se eu não sei como as relações entre as coisas vão estar lá dentro. Ou seja, antes de colocar os dados para rodar, eu preciso saber o que eu espero deles. Senão eu vou chegar a conclusões erradas. Os algoritmos de inteligência artificial estão cada vez mais sofisticados. Ou seja, a gente não sabe exatamente o que ele leva em consideração no mecanismo que vai gerar aquela resposta. Os modelos generativos, por exemplo, eles são probabilísticos. Isso significa que se ele não sabe a resposta, ele não vai dizer eu não sei. Ele vai inventar. Só que, não pode falar inventar, né? Então a gente precisa dar um nome bonito. O termo técnico é alucinar. Então ele vai alucinar. Qual é o problema? O problema é que se ele alucinar e eu não sei que ele está falando uma besteira,
e a resposta dele é bastante plausível, é bem elaborada, eu vou acreditar numa coisa errada. Eu vi uma reportagem semana passada que não eram brasileiros, mas eram um país que fala espanhol, acho que era mexicano, um casal de blogueiros de viagem foi para um outro país, chegou lá, bateu e voltou porque não tinha feito o visto, a declaração de viagem, sei lá o quê, porque eles perguntaram para o ChatGPT. E o ChatGPT falou que não precisava fazer nada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. É lógico que essas ferramentas, por detectarem padrões, ajudam muito na tomada de decisão e no ganho de produtividade, diminuindo a chance dos erros humanos. Mas lembre-se sempre que todos esses modelos foram alimentados por informações geradas por seres humanos. Ou seja, eles simulam o ser humano. Então eles também simulam a burrice humana. Tá? Faz parte do processo. Então tenha em mente que a inteligência artificial nem sempre aprende. Por outro lado, está ficando mais fácil, né? Cada vez mais low code, ou seja, eu não preciso saber programação. A própria versão que saiu do GPT-5 aí há 2, 3 semanas atrás, já tem lá um ambiente para te ajudar a fazer um algoritmo, já está vindo especificado. Mas a maior parte deles já tem. Cada vez mais vai ser comum você falar, olha, eu preciso disso, dessa forma, e o próprio sistema vai fazer isso. A inteligência artificial da SAP no SAP HANA já pega as movimentações que as pessoas fazem de conciliação, porque o lançamento a gente já viu, era só botar regra já há 30 anos, é desse jeito. Só que aí eu tenho que fechar umas conciliação. Então lá na conciliação, na hora de você consolidar, você tem que eliminar algumas coisas que não são automáticas. Mas aí o que ela faz? Eu faço a conciliação no sistema. Fiz a primeira, a segunda, a terceira, na quarta vez ele já vai falar, olha, você não quer eliminar esse aqui com esse aqui? Você só confirma. Da 10ª para frente ele já vai conseguir fazer sozinho. Tá? Bom, então vai acabar o emprego? Não, vai mudar a forma de trabalhar. Tá? Então não tenham aquele desespero de ferrou tudo, o que eu vou fazer da vida. Entenda que você precisa começar a ficar mais fluente nessa história. Isso é fundamental cada vez mais. Tá? Eu gosto dessa citação do George Box, que é um estatístico. Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Mas, principalmente, eu gosto dessa aqui, que é de um gestor de fundo quantitativo, que ele fala, eu vou fazer uma tradução politicamente correta, que nenhum ser humano é melhor do que uma máquina, ele disse para a equipe dele, e nenhuma máquina é melhor do que um ser humano com uma máquina. Então não é que a gente vai perder o emprego para a inteligência artificial, a gente vai perder o emprego para um outro ser humano que sabe usar a inteligência artificial. Tem muita coisa que pode ser feita. Só dei um panorama de como a gente chegou até aqui e de algumas coisas que já estão sendo feitas, mas, com certeza, tem cada vez mais coisas que podem ser utilizadas aí. Tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Perguntas? Enquanto o pessoal pensa, Botelho, eu queria que você comentasse sobre a questão do blockchain na contabilidade. Aplicação em empresas, tem alguma empresa aplicando para registro do razão? Como é que está o blockchain na contabilidade? Bacana.
Blockchain, eu diria que é uma tecnologia que ainda está patinando para alcançar o potencial que tem. Porque quando a gente vê blockchain, né, é a tecnologia por trás que viabiliza as criptomoedas. Então, na verdade, a blockchain foi criada para viabilizar a Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda. Mas o potencial de aplicação de blockchain é muito maior do que só as criptomoedas. É um sistema de registro imutável que serve para qualquer coisa que eu preciso ter um registro confiável de negociação entre as partes e que o sistema é que vai ser o validador dessa história. Então, de uma maneira simples, se eu vendo um carro para você, o carro está no meu nome, eu preciso passar para você. Quem vai confiar para falar, não, de fato o Ricardo comprou, pagou por isso aqui, então agora o carro é dele? Aí aqui no Brasil, a gente vai lá no Detran, eu preencho, você preenche, eu falo que você comprou, você fala que você comprou, tá tudo certo, transfere para você. Então eu tenho uma validação de um terceiro. Se eu vendo um imóvel para você, mesmo procedimento, só que eu vou no cartório. Quando eu uso a blockchain, eu não preciso disso. O próprio sistema da rede que essa blockchain está trabalhando é que vai fazer essa validação. E ele vai ser remunerado para isso, numa pequena fração, validando essas operações. Que no jargão prático é o que a gente chama de minerar. Então, quando eu deixo o computador ligado lá minerando, o que ele está fazendo? Ele está validando e ganhando uma pequena fração, um custo muito baixo. Qual o problema disso? O problema é que para a blockchain funcionar, todo mundo, ou uma massa crítica muito grande, precisa estar na mesma blockchain. E aí é difícil sozinho surgir, porque cada um começa a querer fazer o seu padrão. E aí eu vou adotar. Eu tenho a blockchain que é feita por uma empresa, uma startup, eu tenho a blockchain que é feita pela IBM, eu tenho a blockchain que é feita pela SAP, eu tenho a blockchain que é feita por cada uma das Big Four da auditoria. Qual que é melhor? Todas são iguais. A grande pergunta é, qual vai ficar? Porque eu preciso escolher a que vai ficar. Porque senão daqui 3 anos, aquela lá que eu escolhi não virou padrão, eu vou ter que migrar e vai ter um custo. E esse é o problema. Então, a gente ainda está patinando muito por ter dificuldade, porque você pega hoje, os bancos têm, as empresas de auditoria têm, as empresas de tecnologia têm, as empresas, as big techs têm, e 1 milhão de startups também têm. Então, eu não consigo chegar num padrão. Quais são as melhores iniciativas que eu tenho visto? São aquelas que eu tenho um grande player, um grande elo da cadeia que fala, não, eu vou exigir. E quem não fizer vai ficar de fora. Então, aonde isso tem funcionado? Ou quando é uma estrutura desse tipo, ou quando o governo vai lá e fala, ó, agora essa blockchain aqui, todo mundo tem que usar ela. Então, assim, de larga escala, por exemplo, quem começou com isso? O Walmart nos Estados Unidos. O Walmart, em 2017, falou, eu vou adotar a blockchain para ter rastreabilidade do meu hortifruti. São simplesmente o maior comprador de hortifruti, virou para todos os pequenos produtores e falaram, ou você entra na minha blockchain ou eu paro de comprar de você. Todo mundo entrou. Então você chega no Walmart nos Estados Unidos, você lê um QR Code, você vê toda a cadeia do produtor até chegar lá naquela gôndola, o que aconteceu com aquele pé de alface. Tem toda a rastreabilidade dele. Mas por quê? Porque eles forçaram isso. Agora, se eu não tenho um grande player para fazer alguma coisa disso, seria difícil esses produtores se organizarem para fazer. Então a gente acaba tendo algumas aplicações muito voltadas a coisas desse tipo. E aí, obviamente, isso chega na contabilidade, por quê?
porque toda essa movimentação também vai ter o lastro contábil em cada movimentação que vai ter. Então, eu acabo utilizando a blockchain como uma informação adicional para a minha contabilidade. Mas a blockchain ela não vai substituir, por exemplo, um ERP. Nem é o objetivo dela. Tá? Ela é uma lógica de banco de dados transacional, onde eu vou pegar uma cadeia de um setor, uma cadeia de valor, onde eu vou mapeando e aí eu vou fazendo toda a rastreabilidade, todo o rastreio, todo o gerenciamento disso. Obrigado, Botelho. Boa noite. Bom, prazer imensurável estar aqui. A minha pergunta vai no sentido de, há 25 anos atrás, né, 24, você apresentou e mostrou o que era, né, e de onde viemos. E eu queria saber de hoje, para onde vamos? Qual que é a fronteira hoje da IA e o que é a maior novidade hoje? Onde que isso vai parar? Onde estamos na fronteira do conhecimento hoje? Muito obrigado. Boa pergunta. Eu diria assim, a fronteira está muito vinculada aos modelos generativos. Né? Então, são modelos mais sofisticados, a maior parte deles usa processamento de linguagem natural, e aí com base, né, que nem o GPT, Gemini, Perplexity, ele vai desenvolver, criar respostas a partir do que a gente fez. É perfeito? Ainda não. Tá? A gente ainda não está próximo daquela inteligência artificial de nível geral. Tem gente que fala em 5 anos, tem gente que fala em 10, tem gente que fala em 20. Eu acho pouco provável, é a opinião, porque é exercício de futurologia, mas eu acho pouco provável que isso seja em menos de 10 anos. Eu acho que está mais próximo de ser 20 do que de ser 5. O grande ponto é, eu fui lá e perguntei para o chat GPT, e pedi, seja ele, qualquer outro, tá? E pedi para ele fazer um quadro e ele mostrou uma pintura. Vou pegar uma trend que teve esse ano, meu perfil do Instagram ainda está com isso, né? Todo mundo foi lá e pediu para o chat GPT fazer a foto dele no estilo Ghibli, né? Do estúdio Ghibli. E ele faz, perfeito. Tem até questionamento de direitos autorais, mas ele faz. A questão é, ele pegou um estilo que foi criado e replicou. Se eu virar para ele e falar, crie um estilo novo, ele não sabe criar. O pessoal tem feito, tem até um monte de programa na internet e até programa de TV, pedindo para o ChatGPT inventar receitas novas, e as pessoas vão lá e fazem, e fica ruim, o gosto não é bom. Por quê? Porque ele tenta se inspirar no que as pessoas fizeram. Mas ele não tem a capacidade de falar, olha, se eu juntar esse e esse sabor, vai chegar num sabor diferente. Apesar de parecer muito bem que ele cria, na verdade o que ele faz é replicar. É seguir um padrão que foi bem ensinado para ele. Mas ele não vai criar uma coisa nova. Né? Então, a grande virada vai ser quando a gente alcançar um nível de inteligência artificial que seja capaz disso. Para o bem ou para o mal. Há pouco tempo atrás, a grande questão era uma grande base de dados consolidada e organizada de um jeito que a gente pudesse acessar e fazer. Hoje, o que é? É a falta de processamento, a não capacidade de processamento, o custo da energia, o quê? Não, essa é uma boa pergunta. Cai no contexto do que a gente chama de Big Data. Né? Os tais Vs do Big Data. Processamento não é um problema. É caro, mas não é. Né? O DeepSeek, que é a rede, o algoritmo da China, ele não é tão bom quanto o GPT,
Tem gente que questiona se esses dados reais ou não, mas proporcionalmente o custo dele de processamento, de treinamento foi muito baixo. O custo de armazenamento nunca foi tão baixo. Tanto que hoje em dia, né, também da história do Big Data é eu preciso gerar valor com os dados. Hoje em dia você guarda tudo. Amanhã ou depois você descobre. Né? Não precisa nem estar estruturado. Você vai fazer lá Data Lake e vai jogar os dados lá e algum dia você vê o que você faz. O meu problema maior é a história ainda da veracidade. Porque o volume de dados, o GPT-5 ele foi treinado na casa dos trilhões de dados, de pontos de dados lá para cada medida dele. É muita coisa. Basicamente você abre a internet e fala, vai pegando tudo que tem. Só que a gente sabe que tem coisa desatualizada, que tem coisa errada. Essa história, por exemplo, do visto aí que eu dei de exemplo. Não sei se ele pegou errado ou se ele estava desatualizado. Porque o GPT-5, que saiu há 3 semanas atrás, ele foi treinado com dados da internet lá do começo do ano. Ou seja, alguma coisa que mudou já não vai estar mais lá. Tanto que também agora eles estão separando opções para otimizar para fazer busca. Porque o GPT, o chat GPT, ou qualquer outro, tá, eu estou usando ele dá a resposta com o que está na base dele, mas ele não está fazendo uma busca ao vivo. Então agora eu tenho otimização para ele poder ir buscar e dar o retorno. E fizeram isso porque o Google também já entendeu, e a hora que você faz a busca no Google, ele já usa lá o Gemini para também te dar um resumo por IA. Tá? Então, a veracidade é o pior problema. Como esse negócio é um modelo caixa fechada, a gente não sabe de onde ele está trazendo a resposta. Tá? E isso leva a problemas de eu não saber o que tem ali dentro, de fato, de onde ele veio. Né? Para quem já leu ou ouviu o Mochileiro das Galáxias, né, a resposta é 42, tá? Mas por quê? Também não sei. Ele também te diria que a resposta é 42, mas não sabe qual é a pergunta. Eu preciso melhorar esses aspectos. Opa, boa noite, professor, beleza? Tô com até uma questão para levantar para você. Nos últimos dias saiu uma notícia que grande parte dos projetos de inteligência artificial que as empresas levantam acabam não sendo lucrativos ou acabam sendo descontinuados. Como que tu vê o embate entre as empresas desenvolverem os modelos delas internamente, como Itaú ou as Big Techs, e elas utilizarem modelos já prontos, como ChatGPT ou Gemini, frente ao investimento que você precisa fazer para desenvolver isso internamente? E muitas vezes a gente acaba vendo que para o mercado elas vendem que está sendo muito efetivo, mas internamente as pessoas não usam, porque o resultado é muito ruim. Como que você vê essa dinâmica de mercado entre desenvolver internamente e utilizar alguma coisa já pronta? Esse é um bom ponto, porque assim, mesmo a gente sabendo hoje que dá para fazer soluções específicas a um custo menor, o custo de desenvolvimento ainda está alto. Por outro lado, quando eu levo para um uso de um produto pronto, eu tenho um problema grave que é o sigilo dos dados e LGPD. Eu participo de um grupo chamado Technology Experts Group, que trabalha para o IESBA, que é o International Ethics Standard Board for Accountants. É uma organização internacional que faz o código de ética dos contadores, que é adotado em 140 jurisdições, inclusive o Brasil. Aquele código que vocês veem lá no CFC é o IESBA que faz. E a gente se reúne uma vez a cada 3 meses para discutir qual o impacto da tecnologia
dentro da profissão contábil e o impacto dentro da ética para poder mudar o código de ética para se adequar. E esse é um problema. Porque o que está acontecendo? A hora que eu entro lá no ChatGPT ou qualquer outro e subo um arquivo meu, o ChatGPT ainda, se você entrar lá nas configurações, ele tem um lugar que ele pergunta se ele pode ou não compartilhar aquela informação. Você pode deixar para não compartilhar, mas não dá para você saber. Mas mesmo que eu não tenha mudado, quer dizer, eu autorizei, ele vai subir a minha informação. Uma vez que ele subiu a informação, aquela informação passa a fazer parte da base de conhecimento dele. E aí, eu tenho um problema. Eu já tinha ouvido falar dessa história e ontem eu conversei com um ex-aluno meu que é gerente de contabilidade, assina o balanço de uma empresa grande aí, que não vou citar o nome, mas ele falou, olha, a gente entrou no ChatGPT, virou e falou assim, ChatGPT, eu quero tal e tal e tal e tal informação a respeito dessa empresa que é meu concorrente, e o ChatGPT retornou essas informações para ele. Aí eu virei para ele e falei, tá, mas se ele não sabe, ele inventa. Aí ele falou assim, Botelho, eu entrei no site deles, baixei os balanços, olhei os números e pela proporção, se ele inventou, ele deu um chute muito bom. Foi, eu tenho certeza que aqueles dados eram reais. E ele avisou. Tá? Então, assim, a gente tem problemas com isso. E o que está acontecendo na absoluta maioria das empresas? As empresas não têm política de uso de IA. Cada um faz o que quer. Aí cada pessoa tem a sua IA. Aí eu preciso fazer um trabalho, eu pego o arquivo da empresa, subo na minha IA sem a empresa saber, alimento aquela informação, vai para a base de conhecimento dela, faço o que eu quero e as empresas não estão nem sabendo o que acontece. A única que eu vi até agora que meio que sacou isso e está alegando que está mantendo o encapsulamento institucional por empresa é o pacote da Microsoft, que normalmente vem o Teams, e aí dentro do Teams você tem o Copilot, e aí ele fala que o Copilot está restrito para o ambiente daquela instituição. Mas, de novo, também não dá para ter certeza, ele só fala que fica encapsulado no ambiente de dados daquela instituição. Então, tem preocupações seríssimas com o que a gente está colocando lá dentro e, às vezes, a empresa nem sabe que os funcionários estão usando, porque o cara fala assim, vou falar para o meu chefe que eu vou gastar 20 horas para fazer essa planilha, eu boto lá no ChatGPT, né, e mando ele fazer para mim. E aí eu fico mexendo no mouse, não precisa nem ficar mexendo no mouse. No final do ano passado eu descobri que o povo vende na internet a basezinha que você põe o mouse assim, ela fica girando para o mouse ficar aleatoriamente passando na tela para contar a hora lá de trabalho. Eu falo, olha, se já vendem isso no Mercado Livre, na Amazon, é porque tem gente comprando pra caramba, né? É isso. Então tem que achar um trade-off dessa história. Bom. Boa noite, professor, tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com o curso, mas é uma preocupação. O Banco Central, ano que vem, provavelmente vai implantar o DREX. E aí eu queria saber quais impactos aí na contabilidade a gente tendo agora uma moeda virtual no Brasil. Esse é um ponto bom. Assim, para a contabilidade em si, não vejo muita diferença, porque ela seria o equivalente a uma stablecoin. Ou seja, um DREX vale R$1. Isso não vai mudar. Então ela é lastreada pelo Banco Central, mas a maneira de fazer negócios vai mudar.
Porque pelo material que o Banco Central já divulgou, eu vou ter portabilidade do tipo, eu posso pegar o real e transformar em Drex, mas eu não vou poder fazer o caminho de volta. E a Drex vai ficar numa blockchain do Banco Central. Ou seja, ele vai saber a movimentação. E ele vai saber a movimentação a nível de CPF. Tá? Então, a rastreabilidade e vamos dizer assim, a maneira de estruturar contra a lavagem de dinheiro, contra crimes financeiros, vai aumentar incrivelmente. Porque uma vez que eu joguei para dentro desse sistema, eu não posso sair mais e tudo ali dentro está mapeado. Então, vai facilitar, obviamente, provavelmente isso vai gerar, né, os sistemas de contabilidade vão importar essa informação como importa um extrato bancário para saber os saldos e pegar lá. Não vou ter problemas de conversões, porque não tem cotação, ela é stable em relação ao real, mas isso pode mudar muito a maneira de fazer negócios e gerar outros impactos aí sobre rastreabilidade e tudo mais. Bom? Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela visão lá atrás, né? Realmente, o que você disse, a inteligência artificial, ela não é atual. Isso já vem de um bom tempo, né? Em 2008, eu vi realmente o famoso RPA, né? Aquele robozinho, numa multinacional onde eu trabalhei, no centro de serviço compartilhado. Então, realmente, pude presenciar isso e não é de agora, né? Mas o ponto aqui, a pergunta de tanto a gente usar o chat GPT, por exemplo, e você ir criando prompt, eu percebi que ele vai guardando aquilo e vai conhecendo um pouco a sua característica, como que você é. Pelo menos aconteceu comigo, né? Pensando na lei de proteção de dados, alguma coisa nesse sentido, mesmo ele sendo fechado, igual você comentou. Quais os riscos para nós e como que você vê daqui para o futuro esse ponto específico? Esse ponto que você colocou, isso é uma característica desse tipo de modelo, porque ele, conforme ele vai te reconhecendo, né, se você usa sempre logado, ele passa a identificar qual é o seu perfil. E aí ele refina melhor. Tanto que se você perguntar para ele qual é o seu perfil, ele te dá um feedback, né? O pessoal estava fazendo isso há um tempo atrás. Então isso é positivo, porque vai melhorar o nível de acurácia da resposta dele em relação ao que você espera pelo seu perfil. Na versão 5 agora, ele tem até a possibilidade de você criar projetos, subir arquivos base e dar uma interação, e até entre os seus projetos, se ele pode ou não compartilhar. Justamente porque às vezes você quer uma visão mais de um jeito, diferente de outro, você consegue fazer essa segregação. Isso é positivo. Em teoria, isso não fere LGPD. É a mesma coisa quando você faz uma busca no Google e o Google ajusta o resultado, a ordem do resultado, para uma maior, o algoritmo entende que é uma maior relevância para você pelo seu perfil. E detalhe, esse pessoal está acumulando dados de busca. Isso aí eu sempre falo em aula, tem um documentário, estava no Netflix, eu não sei se ainda está, na verdade é uma série, fugiu o nome, não lembro se é Mágica dos Números, não sei o que. São 3 episódios, inclusive um dos episódios, o último, fala de Lady Benford. Perdão. Mas ele mostra que em 2016, 2017, ou seja, 8, 10 anos atrás, a Google já era capaz de identificar
uma epidemia de gripe, dor de garganta, o que for, pelo menos 15 dias antes dela acontecer, somente pelas buscas que as pessoas faziam de sintomas no Google. Ou seja, eles têm muitas informações. O problema da LGPD é que ele não pode cruzar essas informações para saber, olha, fulano gosta disso. Não, eu tenho esses padrões. Então, esse tipo de ajuste que a IA faz, ela não fere. Ela pode ferir se eu subir dados e ela levar essa informação. Mas aí, ela deixa isso claro. A gente é que não está sabendo lidar ainda. Precisa ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Obrigado, Ricardo. Mais alguém? Ó, então, pessoal, quem tiver interessado em estudar essa temática, aprender mais sobre essa temática, não é? Seja na graduação, ou quem estiver pensando em pós-graduação, vocês já sabem quem procurar, não é? Professor Marcelo Botelho, que tem estudos nessa área, fiquem à vontade para procurá-lo. Agradeço muito a participação do professor Botelho, a disponibilidade, o seu tempo, né? E se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar. Você gostaria de fazer alguma consideração, Botelho? Só agradecer de novo a participação de vocês e obrigado pelo convite. Fazia uns bons anos que eu não dava uma palestra aqui no Diálogos. É sempre bom poder falar aqui. Obrigado, pessoal. Foi prazer enorme te conhecer pessoalmente, viu? Já sabe o caminho, vem mais vezes aí. Valeu. Valeu, obrigado. Professor, se pudesse química, na época que eu estava falando de universidade, minha vida seria outra. Eu não tinha ficado até as 4 da manhã, acordando às 7 no outro dia, para ficar fazendo coisa calcular os meus índices de legibilidade que eu estava fazendo. Tipo, um estagiário recente que ele desenvolveu aquele. Tem um agente, né? Tem um agente OAP. E quando ele não sabe, ele pesquisa. É um negócio muito doido, assim. E aí, o chat fala, clica onde você pede pra ele clicar. Eu fiquei, gente, coisa mais maluca isso. Mas a gente usa muito isso no código, assim. Ah, precisa. Na hora da construir, a gente limita algumas coisas. Você vai aprendendo com o tempo, né? Você fala, pesquisa só em site blog, umas coisas assim. Porque ele inventa umas coisas, mas sabe, ele não existe, umas coisas assim, mas. Não, e ele mistura muito. Você vê, é assim, você vê o e-mail, você sabe que foi o chat que ele escreveu. É uma coisa que ainda está tecnológico, você utiliza. E, pô, eu uso muito seu livro de escritório. Que bom! De verdade mesmo, é um dos meus livros que ficam atrás, assim, na minha mesa, porque eu trabalho com consultoria tributária. E aí tem muitas coisas que eu preciso e às vezes pensar não tem como se substituir. Então você até tem uma ajuda, né, da inteligência artificial. Não dá, não tem como, tem coisa que você mesmo tem que fazer, não adianta. E aí, cara, eu uso muito, assim, inclusive quando fui fazer espero que não demore muito, professor. Deve dar um trabalhinho. Dá. Mas é muito legal, assim, eu acho que fez bastante diferença porque ele é simples.
gente está Mas já, agora, a gente está trabalhando já, Ah, é? está trabalhando agora no final do ano, a gente deve divulgar fez uma isso, edição. uma nova edição. Sim, Pô, já legal. conversamos com a editora já está trabalhando nisso. Legal. Bom, espero que, quem sabe, agora com o chat, eu me convenço novamente a voltar a pesquisar, né? Porque dá um Não, volta sim, pô, tem um doutorado para fazer. Então, é muito trabalhoso, assim, né? Mas agora eu acho que tá mais... Não sei como que tá isso desse lado. Né? Estamos aprendendo, é a mesma coisa quando Tá indo surgiu. junto. Quando surgiu o Google, lá todo mundo sai procurando tudo no Sim. Google. Sim, vamos precisar aprender a lidar com isso. Não tem como você... Vai tacar fogo no nuclear porque surgiu a tecnologia Não nova. é. Vamos ter que abraçar. Eu acho que é isso. Muita gente... e muita gente pensa que assim, nossa, vai me substituir totalmente, né? Tá. Até você começar a usar e perceber que na verdade não é bem assim. Né? Eu não sei programar, nunca programei na minha vida. Mas eu estava tentando ler um documento que ele era num formato muito esquisito, assim. Era uma extraído da contabilidade, um sistema da contabilidade muito antigo. E aí eu precisava processar aquilo, eram páginas e páginas, não tinha como se fosse isso manual. Aí eu peguei um exemplo, obviamente eu não subi o arquivo inteiro no ChatGPT, né? Porque a gente tem que ter bom senso. Mas eu subi uma página. E aí eu fui explicando pra ele, ele simplesmente desenvolveu um código Python, que não era perfeito, aí você vai conversando com ele e vai ajustando pra você. Você não sei porque. Fica nossa linha, assim. Utilizar isso de uma forma E ajuda pra positiva. cada um. Exatamente. Mas é difícil, eu acho que a gente tá num momento também aqui. Acho que é cultural também. Cultural. Nosso país. Faz parte. Mas os problemas que a gente tem, tá o mundo inteiro discutindo a mesma coisa, né? Dessas questões. O edital vai ser publicado em Bom breve. demais, espero te ver no doutorado aí, viu? Aí, ó. Eu faço, Tá Richard. vendo? Vai. Publicado em breve. Eu não Falei pra quero. você, mano. Falei pra você, viu? Eu vou vir fazer Cara, pode você, fazer ela, umas tudo. matérias especiais. Eu vou pegar, mas eu vou pegar uma com roteiro. Também. Agora eu vou fazer uma coisa de Vai fazer? repetição. Eu fiz no mestrado, né? Mas assim, na época da pandemia, o online era difícil, hein, professor? Não tem cabo, né? Pensei que ele tivesse guardado aqui. Tchau, Não tá aí. Tchau, gente. Ele veio aqui, ele abriu a porta, o cachorro. Até mais. Tchau, professor. Tchau, obrigada. Você foi meu. Até a próxima, você. Porra, eu fui ontem na palestra lá com o teu chefe, tava o CEO da Deloitte, reinaugurado o escritório aqui de Você foi lá. Isso, eles fizeram o jornal, chamaram para uma palestra no bar, estavam sócios, empresários aí, estavam possível esse Marcelo. Vai lá falar com o tiozinho. Vai, eu fico perto virar pra mim. Você respondeu minhas mensagens. Ele manda assim pra mim. Agora chega abraçando. Perdi. Eu digo que é o Richard de ser, né? Porque eu quero ver se vai Me essa faixa sentiu, me preta. sentiu. Nossa, tá tanto que eu vou te mostrar. Se eu for, você vai me matar. Ele virou pra mim e falou assim, perdi o cartão. Eu falei, não, mano, não é possível. Normal, Ó, acontece. fui no banco, no caixa eletrônico, peguei, abri a carteira, todos os cartões, Menos. exceto o cartão da casa. Aí eu falei, putz, eu não sei o que aconteceu. Aí conversando, procurei em todos os lugares possíveis. Aí o Paulo do apoio à pesquisa falou, qual foi o último lugar que você usou o cartão? No banco. Depois eu voltei lá, puxado, perdido, não dá. Se por acaso eu deixei em cima ali do carro, Uma prova lá, hein? e a pessoa não fez Eu não faço esse, eu não faço. Mas até bom, mas já tá caminho, já tá chegando. O mais perigoso era alguém ter pego e usado. Esse que era Não, o desenho não dá, esse daí é só no... Mas não tem aquele negócio de código de segurança lá pra comprar online? Não, esse daí eu acho que não dá pra fazer. É, não dá? Esse daí eu acho que esse aí não. Eu fiquei mais preocupado dos caras pegar e usar depois. Falei, meu Deus do céu. Não, eu já cancelou. Ah, então. E o novo vai chegar aí nos próximos dias. É assim que chegar. Não, fica a gente tranquilo, já fiz libera as transferências. já fiz um empréstimo no Você banco. vai jurar. Já fiz um empréstimo. Os juros quem vai pagar. Tá cobrando? Vai pagar você. Cobrando? Os juros quem vai pagar. Quem recebeu foi o dinheiro. Eu recebi o dinheiro. É. Você chegou na sua conta, chegou na dele. É, na minha não chegou. Tô lá ainda esperando. Sorte. Não, mas é. Só de cheque especial.
Tem que ir, ó. Vamos desligar aqui as coisas. Vamos desligar aqui, ó. Professor, depois que o Monteiro foi no negócio do blockchain, será que a mina não Tem uma dá água uma aqui, restrita cara. na dissertação? Então, eu fiz essa pergunta justamente pensando nela. Porque Cara, A sabe, habilidade do milho que o BNDES quer. então. Essa água aqui é minha, cara. Esse é um assunto Tá aqui interessante parado. mesmo. Pode pegar. Aqui sobe, né? O controle do ar a gente não localizou, aí foi buscar. Ó, esse aqui é bom pra você brincar, faixa branca, É? né? Esse é branco. É? Ele vai te machucar de novo. Ele vai te machucar. Porque faixa branca não controla a Não força. sabe o que faz. Né? Faixa branca só faz. Que legal. É, Eu lá na race, mas eu comecei esse ano. Porque sinceramente com a faixa roxa, só porque ele é grande, mano. Eu acho que ninguém vai peitar ele pra tirar essa dúvida mesmo. Faixa roxa? Eu não sei de onde ele fala que Eu é. falei isso daí na época da graduação. Você Tá nela também até era. hoje? Mas Você tá nunca nela mais até treinei, hoje? mas nunca mais. Mano, faz muito. Eu treinava quando eu tinha 15 anos. Você acredita? Nada. Foi lá na Nem fiz uma Nuke. briga nunca, isso aí. Foi lá na Nuke. Foi pra gente fechar lá. Ali, deixa eu ver se dá pra desligar manual. Que eu não, Tá não sei bom. não, esse aqui deve ser uma... Deixa eu ver se ligou. Tá ali. Foi, deixa eu ver, vai. Oi? Agora? É para o quarto mesmo agora? Não. Tá. Vê se tem cara. Nossa, cara, dá uma raiva. Tá 4 final de semana falando que vai dormir lá em casa. Aí dá 5 horas da... Não, ele disse. Dá 5 horas... Não, dá horário aí pegar pra você, eu não vou mais. É padrão dele. Normal. Esse cara é Eu tive uma boa razão. Em relação a uma de quadra, teve uma boa razão. Uma razão justificável. Assim. As outras. É só vocês solicitarem pra É pra Rose pôr água. e aí a gente providencia. Tava debatendo isso em ano, depois eu vou passar pra Vai, vamos sair sábado. Eu falei pro Pedro, ele Ó, falou, já tem uma coisa sim, já tem o loirinho é uma figuraça. Ele me sofreu, não tinha nada pra colocar lá no aquela parte da bolsa. É? A gente participou e organizou. Mas o mestrando agora pra você, ó. Sim. O loirinho vai fazer Em mestrado. setembro a gente vai colocar no grupo lá. Ó, Viu? tá ótimo. O loirinho vai fazer mestrado aqui também. Já arrumou mais um aluno. Quem? Aquele loirinho que era da ponta, que tava aqui falando. Um loiro alto, bem loiro. É alemãozão mesmo. Né? Tipo o chuchu Ele aí. fala tipo. Não, mas ele vai levar Ele vai aplicar? Vai. Ah, boa notícia, hein? Isso é bom. Ele era um loiro. Chama Tá tentando convencer. Você vai. É, não tá ganhando muito também, não. Não tá pra pagar as contas. É, pegou o salário e largou no banco, porque não tinha cartão, aí ó, você tá falando do cartão. Deixou um mês de salário da PwC no banco e não tinha cartão. Perdeu o cartão também. Não tinha não conta. tinha. Não Eu fui criar para o aplicativo e deu um problema lá, não deixou eu criar conta. Aí só ia na agência, não tinha tempo pra ir na agência. Aí ele ficou um mês Não de tinha salário tempo. parado. É, porque a agência é horário horrível, né? Das 8 do meio-dia lá, final de semana lá tem. Entendi. Correria. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá? Bora. Olha, amanhã eu te mando lá porque eu tô fazendo a correção, colocando o modelo econômico, você não falou. Nós vamos esperar. Teoria institucional. Obrigado, viu? Tá tudo certinho. Mas eu não posso usar tudo. Tá valendo